O governo federal vai entregar nessa semana ao Congresso Nacional o projeto de lei anticrime, elaborado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e a proposta de reforma da Previdência, prioridade da equipe econômica. Segundo o Ministério da Justiça, o pacote de medidas de combate à corrupção, ao crime organizado e a crimes violentos será enviado na terça-feira. No dia seguinte, quarta-feira, o Palácio do Planalto deverá encaminhar a proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC, que prevê mudanças nas regras de aposentadoria. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro irá entregar a proposta da reforma da Previdência pessoalmente no Congresso. Acho que faz muito bem nesse caso o Bolsonaro. No caso do pacote de Moro, um grupo de advogados e defensores públicos quer tentar barrar o plano anticrime, segundo a Folha de São Paulo. Para isso, o grupo encomendou um levantamento dos custos da proposta para os cofres dos estados. Os opositores da medida acreditam que, diante do apelo de punições mais duras a criminosos, mostrar que uma política que amplia o encarceramento pode sair caro é a melhor chance de desidratar o apoio à medida. Eles precisam buscar alguma forma de garantir o deles. Agora, é o seguinte, quando o Moro anunciou esse pacote, eu comentei aqui que esse pacote é uma medida popular. A população vive uma insegurança pública há muito tempo. O Sérgio Moro é querido pela maioria da população. Com pouco mais de um mês da posse, ele está já apresentando mudanças legislativas, as quais a população espera há muito tempo. Então, isso reforça a popularidade do governo do Jair Bolsonaro, o que pode ser um fator que impulsiona a pressão nos outros parlamentares de não contrariar o governo também na reforma previdenciária. Isso é uma hipótese, é uma questão de estratégia. O governo adotou essa estratégia de apresentar as duas quase ao mesmo tempo para que uma reforçasse a outra. Existia a pressão lá no Congresso Nacional, Rodrigo Maia às vezes dá uns discursos nesse sentido, de não deixar o plenário tenso nesse momento, com discussões sobre questões de crime, por exemplo, legítima defesa, que gera maior polêmica, para não atrapalhar a reforma da Previdência. Mas é possível também que ajude. Aí é uma questão de escolha estratégica, Augusto. Eu gosto da ideia de mandar simultaneamente, não tem problema nenhum. Eu acho que são absolutamente necessárias, as reformas são urgentes e podem sim caminhar paralelamente. Esse pessoal que critica o pacote do Moro é o que criticaria qualquer coisa. Esse pessoal aí quer um pacote a favor de bandido mesmo. E mais, a má fé é que me incomoda, além da burrice, da cegueira, da incapacidade de perceber que o povo quer mudanças legais desse tipo, que o Sérgio Moro está fazendo um trabalho muito bem feito, que está discutindo com parlamentares, está disposto a esclarecer tudo. Quer dizer, a incapacidade desse pessoal de ver o Brasil real é que me deixa pasmo. Veja bem, o Brasil acaba, até disse isso, nenhum jornal deu em manchete a maior vitória obtida pelo governo federal, governo estadual de São Paulo, no caso, o Sérgio Moro e o Dória, que foi a transferência do Marcola e mais 21 chefões do PCC para presídios federais. É a primeira vitória das forças da lei contra o crime organizado em muitos anos, sem que eles reagissem. Portanto, o trabalho de segurança, de inteligência foi bem feito, tanto que resultou na prisão de dezenas de criminosos em liberdade que podiam retalhar. Foram centenas, na verdade. Foi 326 até onde eu vi. Pode até ter sido mais depois. Exatamente. Então, mas que encarceramento, vai aumentar o encarceramento? Parem de mentir. O Brasil não prende demais, não. Essa é proporcionalmente a população encarcerada é pouca. É que essa turma fica contabilizando também os que estão em prisão domiciliar, regime de, semiaberto. Então, eles contam tudo. E é o seguinte, se o Moro está propondo que se faça, como a gente vê em tudo quanto é série americana, policial e tal, você faz o acordo direto entre o Ministério Público e o cara que confessa, para desafogar ali a
a justiça e para você diminuir a pena. Então, como é que é prender demais? Eles não conseguem apresentar uma argumentação contrária ao pacote que seja racional, e aí fica inventando história aí. Eu acho também, nem preciso falar da reforma da Previdência, também acho que faz muito bem o presidente Jair Bolsonaro em entregar pessoalmente, mostrando a importância dessa medida e que é a prioridade do seu governo. José Maria Trindade. A reforma da Previdência, ela é muito grande, ela é emblemática e vai definir ali primeiro se o governo Bolsonaro tem mesmo força no Congresso Nacional para mudar mais do que leis e a Constituição, o costume e a cultura política nacional. Então, a reforma da Previdência é muito importante. Está confirmado mesmo, depois de amanhã, na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro vai pessoalmente levar o projeto de reforma da Previdência ao Congresso. É evidente que isso reforça o interesse do governo em fazê-lo, né? O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, está liderando, coordenando um grupo de deputados exatamente para dar força à reforma da Previdência, porque entende que mais do que uma reafirmação política, mas também o Brasil passará por uma reafirmação econômica, ou seja, o controle rígido dos gastos públicos, o chamado controle fiscal. A reforma da Previdência é emblemática não só pela Previdência, o controle do déficit da Previdência, mas também pela saúde política do governo Bolsonaro e também pela cabeça dos nossos deputados. Contra a reforma da Previdência, é evidente que tem os tradicionais grupos de pressão que farão miséria, né? Vão falar inverdades, espalhar mentiras sobre o que vai acontecer com a reforma da Previdência e o governo tem que se armar contra isso. E vai. O presidente Jair Bolsonaro vai fazer um pronunciamento público defendendo a reforma da Previdência e também a equipe da presidência vai armar os deputados para argumentos, e inclusive na internet, nas mídias sociais, que vão aparecer. Tá bom, mas só que na base governista e no próprio PSL, né, alguns deputados são eleitos por categorias que não querem a reforma da Previdência, né? São funcionários públicos, delegados de polícia, os policiais, sargento não sei o quê, tenente não sei o quê, os eleitos aí agora diante desta eleição. E que a impressão é que o Congresso seria todo reformado, mas quando se trata da reforma da Previdência, a impressão que eu tenho até que piorou. Então, não é tão fácil assim, mas a presença do presidente lá dá uma força ao projeto de reforma da Previdência. Esse projeto do ministro Sérgio Moro é muito bom. Os policiais me dizem aqui, Felipe Augusto, que é impressionante como ele captou o que querem os policiais e os delegados lá na ponta, o que eles sofrem. Então, um cerco econômico ao crime organizado, isso é moderno, isso é bom, né? Tomar o dinheiro roubado e o dinheiro de tráfico de drogas, isso é muito bom. Por outro lado também, nas prisões, dominar as prisões, o governo hoje não tem controle das penitenciárias. Então, assim, controlar as prisões e tornar diferente o tratamento. Gente, isso é muito evidente, né? Mesmo presos são diferentes, os criminosos profissionais e os que eventualmente cometeram crimes, que têm que pagar por isso, que têm que ser punidos e tal, mas de uma maneira diferente de um criminoso profissional. Além disso, o projeto acerta muito, né, quando criminaliza o Caixa 2 de campanha eleitoral. Então, um projeto muito bom. Mas, politicamente, Augusto, serão duas votações diferentes e a impressão que eu tenho é que esse projeto anti-violência e anticorrupção fica em segundo plano, viu? Já me falaram, os deputados já me procuraram para dizer que haverá fatiamento e que ele entra em mudanças na legislação eleitoral e que isso não é próprio, ou seja, há resistências maiores. O que eu espero que pelo menos seja votado depois da Previdência. Eu até acho que isso pode acontecer. Agora, eu acho que é hora de o povo se mobilizar, repito, como fez no episódio da disputa da presidência do Supremo, do Senado. Para deixar claro que ele quer esse pacote do ministro Moro. Ele quer, isso aí é uma reivindicação popular, né? E o Bolsonaro está cumprindo compromissos de campanha. O Brasil finalmente tem uma política de segurança nacional e começa com isso aí.
Então, claro, tudo bem, pode vir um primeiro, outro depois. O que não dá é para que os deputados comecem porque eles chamam, fatiamento é uma palavra que pode significar qualquer coisa, né? Por isso que eles gostam de usar. Pode ser, o que eles não podem é deformar o processo, o projeto, o conjunto de projetos que está muito bem montado. Nem usar de barganha, né? Nem barganha. Uma proposta para alterar o voto na outra, eu voto assim na Previdência, se você alterar não sei o que no pacote anticrime. Espero que não façam isso, mas lá no Congresso Nacional... O projeto será modificado com certeza, viu, Felipe? Sim, mas sem deformar, né? Modificar é uma coisa. Não tem a menor dúvida, sempre sofre aquela amaciada de que dizia Paulo Guedes na campanha, mas é bom deixar claro que essas são duas bandeiras, dois dos maiores motivos pelos quais o Jair Bolsonaro foi eleito, para recuperar a economia do Brasil com a reforma econômica e para garantir a segurança pública da população. Então muita gente que era contra o legado do PT, contra tudo que o PT fez no poder, contra a roubalheira, votou no Bolsonaro por causa disso, tolerando alguns excessos, tanto do Bolsonaro quanto do seu entorno. E, lamentavelmente, muitas vezes a gente vê que tem um pessoal, uma minoria, que considera esses excessos assim um valor, no sentido de que eles vão conquistar o Brasil inteiro se comportando ainda assim. Eles são a minoria. O Jair Bolsonaro foi eleito com muito voto antipetista, ele foi eleito com muito voto do pessoal conservador, cristão, mas que tem receio com essa turma mais barulhenta, que não admite o reconhecimento sequer de um erro. As pessoas que a gente encontra na rua, Augusto, sempre costumam falar assim: não quero que defenda governo, não. Eu quero que critique que tiver errado, que é pro governo melhorar, pro Brasil dar certo. A gente ouve isso quase todo dia aqui na rua do pessoal que aborda a gente. Então eu espero que o governo tenha essa consciência cada vez mais forte. Os 4 governadores do PT, Rui Costa da Bahia, Wellington Dias do Piauí, Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte e Camilo Santana do Ceará, convocaram os deputados e senadores do partido para uma reunião em Brasília nessa semana. Estarão na pauta a reforma da Previdência e o pacote anticrime de Sérgio Moro, que, como dissemos, serão levados ao Congresso nos próximos dias. Os governadores petistas pedirão que a bancada não atue de maneira tão radical nesses 2 casos. Eles sabem da importância dos 2 temas para os estados. Zé Maria Trindade, eu começo essa aqui por você. Até a oposição, no fundo, sabe o que é melhor para o Brasil, mas ela vai dar um jeito de dar uma freada nisso tudo. Felipe, eu tenho que te contar que na primeira reunião de líderes, logo depois da vitória de Lula, né, em que o PSDB saiu do governo, eu vi uma reunião de deputados, né, e que um determinado deputado, líder, falou assim: gente, nós temos que votar aqui projetos bons para a nação. Ah, mas o PT infernizava a gente, votava tudo contra, coisas boas que eles, por desonestidade intelectual, sabiam que eram projetos bons e votavam contra. Aí a frase foi a seguinte: olha, eles faziam por ignorância. Agora, se nós formos fazer a mesma coisa, será por maldade e por burrice. Então, agora chegou um ponto que o PT já aprendeu. Então, o PT tem que votar projetos bons para o país, não só para Jair Bolsonaro, e parar de travar tudo, porque as pessoas são inteligentes, elas percebem quando a política é feita de má fé. Então, essa história de ficar oposição por oposição, e esse tempo já passou. Eu acho, Felipe, que é possível um entendimento ali em pontos básicos, inclusive da reforma da Previdência e de outros projetos.